Boa noite, irmãos. Sejam muito bem-vindos. Eu sei que você está estranhando o lugar, calma. Nós tivemos aí um problema de conexão na igreja, então eu estou transmitindo o culto aqui da minha casa. Exatamente, isso que é o bom do online, né? Nós podemos cultuar a Deus em qualquer lugar. Então seja muito bem-vindo ao nosso culto. Nós estamos aí numa sequência falando sobre o projeto de vida e você está aqui para mais uma ministração onde você vai aprender dentro da palavra de Deus a importância de nós termos metas, estabelecer projetos para que você tenha um 2021 totalmente diferente de 2020, amém? Então, enquanto isso, eu quero que você vá compartilhando aí essa live, convidando as pessoas para estarem aqui participando comigo, com você. Bom, como eu estou aqui da minha casa, então, se você ouvir cachorro latindo, criança gritando, eles estão lá, eu falei para eles não fazerem barulho, mas pode acontecer. Você não se assuste, mas eu tenho certeza que o Senhor vai falar no meu coração e no seu coração. Amém? Mas antes da gente começar, vamos aí orar, pedindo que o Espírito Santo fale ao nosso coração. E o meu desejo é que você seja muito abençoado e que você realmente viva um 2021, tudo aquilo que o Senhor tem para você, que você experimente uma vida assim transbordante, né? Prosperando em todas as áreas da sua vida. Amém? Então vamos lá. Então nós vamos orar. Enquanto isso, vai convidando aí as pessoas, os irmãos vão entrando e o Senhor vai falando no seu coração. Pai, nós queremos te agradecer por mais um dia, Pai, por essa noite, queremos te agradecer por esse culto. Senhor, em nome de Jesus, nós sabemos que o Senhor tem algo lindo preparado para a tua igreja, que nós possamos aprender com a tua palavra a viver essa prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Espírito Santo, só o Senhor pode transformar as nossas vidas, só o Senhor pode nos convencer. Então, Espírito Santo, que o Senhor encontre agora, que o Senhor vá na casa de cada pessoa e faça com que eles sejam tocados e eles possam ser convencidos para mudar aquilo que precisa ser mudado, ser transformados. Pai, nós queremos viver aqui na terra como uma igreja forte, uma igreja expressiva. Pai, sabemos que para nós vivermos isso, nós devemos viver segundo a tua palavra. Ajuda-nos, Espírito Santo, fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. O Espírito Santo, ele vai falar ao seu coração hoje. Agora, minha pergunta é, nós estamos aí no mês de fevereiro e eu quero saber se você já fez ou não as suas metas. Olha só, é muito interessante. Quando o Cláudio e a Solange, os nossos apóstolos, eles têm uma direção do Senhor, né, de ministrar a igreja, tem um objetivo. Então já fazem algumas quartas-feiras que nós estamos falando sobre o projeto de vida. Mas você precisa entender que o projeto de vida não é assim simplesmente algo que a gente escolheu para fazer, porque não é tão importante. Você precisa entender qual que é a importância de você ter projetos na sua vida. Nós já falamos sobre a área emocional, já falamos sobre a área familiar, né? A pastora Lu falou sobre projetos para a sua vida em questão a sua área financeira. São vários projetos. E por que é importante você tirar um tempo para você estudar e aprender sobre metas e sobre planejamento? Sabe, nós vemos que a igreja, que o Senhor, ele tem o prazer de abençoar a igreja. O Senhor tem o desejo de ver o seu povo próspero, feliz, mas nós não entendemos por que poucas pessoas vivem isso. Por que não é 100% da igreja? Por que poucas pessoas conseguem viver projetos e viver em sucesso? Sendo que o Senhor tem o desejo que toda a igreja viva isso. E nós vamos entender o porquê. Então, a primeira coisa que você precisa entender a importância das metas. Sabe, nada da nossa vida vem por acaso. E nada cai do céu sem nenhum esforço. É verdade, eu sei que é difícil da gente parar para pensar nisso, mas sabe, se você realmente quer viver um casamento restaurado, antes disso você vai precisar se planejar. Casamento feliz não acontece, irmãos. Casamento feliz, ele é uma construção, precisa de planejamento, né? Então, às vezes eu vejo pessoas querendo viver uma vida financeira próspera. Tem gente que tem sonhos de viver aí, de abrir uma grande empresa, ser um empresário. Mas só que para você viver uma transformação na sua vida financeira, você também vai precisar ter planos e metas. Se você quer viver uma restauração, se você
seu ministério expanda, quer que você viva algo sobrenatural em Deus, você vai ter que ter um planejamento, você vai ter que ter metas, você vai ter que ter a quantidade de leitura bíblica, de jejum, tempo de oração. É planejamento. Acredite, dificilmente você irá conquistar algo sem antes planejar. Entenda isso. Você tem potencial para conquistar as coisas, mas se você não gasta tempo planejando, se você não tem metas específicas sobre determinado assunto, dificilmente você vai conquistar. E é aqui que está o grande problema. As pessoas, elas querem, mas elas não se planejam para viver o que elas querem. Elas não se planejam para realizar o sonho, elas não se planejam para viver um casamento feliz, elas não se planejam para ter um ministério poderoso em Deus, elas não se planejam para viver algo sobrenatural e elas ficam apenas desejando. É sábio estabelecer objetivos na vida. Eu e você precisamos estabelecer objetivos, metas e planos. E é por isso, exatamente por isso, que você está sendo ensinado durante todas essas quartas-feiras a estabelecer metas, a ter planos, ter projetos. Mas sabe, eu consigo perceber que as pessoas, elas estudam, elas sabem, mas elas não colocam em prática, porque elas não entendem da seriedade de você estabelecer metas. Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito de metas. Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito de projetos. Lá em Provérbios, preste atenção, em Provérbios 21:5 diz o seguinte: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Olha que maravilhoso, a palavra de Deus, ela é incrível. Tudo que você precisa está aqui, irmãos. Olha só, os planos bem elaborados, ou seja, aquelas pessoas que são cuidadosas, que se planejam, levam à fartura, levam ao sucesso, levam à conquista. Mas o apressado, sabe aquele que nunca tem tempo para se planejar, que vai vivendo a vida de qualquer jeito? Ah, não, depois eu vejo o que eu faço com o meu casamento, depois eu vejo o que eu faço com a minha vida, com a minha saúde. São pessoas que nunca têm tempo para planejar. A Bíblia diz que o apressado sempre acaba na miséria, sempre fracassa, não alcança o sucesso. Olha a importância de estabelecer meta. Então eu estou aqui falando com você hoje, nessa noite. Se você começou 2021 e ainda não estabeleceu suas metas e planos para você alcançar o sucesso, dificilmente você vai viver. A Bíblia está dizendo isso. E é por isso que nós estamos gastando esse ensinamento para a igreja, porque nós queremos ver uma igreja forte. Mas para isso, você precisa de planos. Lá em Provérbios 16:3 diz o seguinte, olha só: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Aqui dá para entender que uma pessoa que quer ter uma vida de sucesso, ela tem os planos. E quando ela apresenta a sua vida a Deus, todos os seus planos serão bem-sucedidos. Mas sabe, irmãos, nós vivemos uma igreja onde as pessoas, elas não se planejam, elas não têm metas, elas não são organizadas. E aí vivem uma vida de miséria, uma vida de fracasso e não sabem por quê. Porque falta planejamento, falta metas, falta você ter esses planos bem elaborados para que você alcance o sucesso. É a palavra de Deus quem diz. Deus tem prazer em abençoar a sua igreja. Então por que poucas pessoas vivem uma plenitude em sua vida? A resposta é fácil. Por falta de planejamento. As pessoas dizem, eu quero ser feliz, eu quero ser feliz. Aí eu pergunto, como você quer ser feliz? Quais são os planos? Heloíde, eu quero viver uma prosperidade na minha casa, eu quero ser uma grande empresária. Me mostra os seus planos, quais são as suas metas? Qual é o tempo que você quer conquistar isso? Você entende? As pessoas, elas desejam, mas elas não se planejam. Gente, olha o que diz Provérbios 13:4, falando sobre metas e sobre pessoas que não se planejam. Olha o que dizem: o preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente, ou seja, do cuidadoso, do aplicado, do organizado, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Ou seja, não adianta você ficar só desejando, porque a Bíblia diz que o preguiçoso deseja
consegue, porque ele não tem tempo para planejar, ele não tem tempo. Então ele não consegue nada, ele deseja, mas ele não alcança. É isso que a Bíblia está dizendo. Mas está dizendo, mas os desejos dos diligentes são amplamente satisfeitos. Oh meu Deus, está em Provérbios 3:4. Como eu e você precisamos aprender a estabelecer metas na nossa vida. Acredite, Deus se importa com a sua vida por completo. Então, por que é difícil estabelecer metas? Vamos começar aqui a entender. E eu quero separar aqui para vocês já entenderam a importância da meta. Nós temos que ter metas e nós temos que ter planos, projetos. Por que é tão difícil estabelecer uma meta? Ou por que é tão difícil cumprir essa meta? Eu levantei aqui para você 3 sabotadores que te impedem de estabelecer metas em sua vida. Nós vamos falar sobre os 3 e eu quero que você encontre e veja se você tem na sua vida para que você vire essa chave e para que você mude. E que a partir de agora você seja esse homem diligente, onde os desejos são amplamente satisfeitos. Então eu quero que você se torne essa pessoa, amém? Então nós vamos falar sobre 3 sabotadores. O primeiro sabotador que eu quero falar para você, anote aí, eu quero que você perceba se você tem, é acreditar que Deus não se importa com a nossa vida por completo. Exatamente. Você já percebeu que na nossa vida existem áreas que eu e você alcançamos o sucesso, mas tem outras áreas que nós não alcançamos o sucesso? Você já percebeu que existem pessoas que elas às vezes conseguem romper na sua vida financeira, mas quando você olha para a vida espiritual dela é um fracasso? Ou você já conseguiu perceber que existem pessoas que elas vivem um sucesso na sua vida espiritual, são homens e mulheres de oração, buscam a Deus, são líderes de frente na igreja, mas quando você vai olhar a vida financeira dessa pessoa é um fracasso? Por que isso acontece? Porque inconscientemente, presta atenção, irmãos, nós acreditamos que Deus não se importa com todas as áreas da nossa vida. Nós achamos que existem áreas que Deus ele não liga, que Ele não se importa. Então, nós estabelecemos algumas metas. Aquelas que a gente acha que é importante, mas para outra não. Mas sabe, Deus, Ele nos ama por completo. Deus, Ele ama você em todas as áreas. E Ele quer que você prospere em todas as áreas. Não existe esse negócio de ter sucesso numa área e não ter sucesso na outra. Então você não tem verdadeiramente o sucesso. Olha o que diz a palavra de Deus lá em 1 Tessalonicenses 5:23. Olha só. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Sabe? Então ele diz, que todo o vosso espírito, alma e corpo. É como se Deus olhasse para mim, para você, e Ele não vê diferença, Ele não vê separação, Ele olha o espírito, Ele olha o corpo, Ele olha o espírito, Ele olha a alma e Ele olha o corpo. Então nós temos a necessidade de alcançar a prosperidade em todos os aspectos da nossa vida. Sabe, é muito interessante porque as pessoas acham que Deus não está preocupado com cada uma da área da nossa vida, mas é como se eu chegasse aqui para você agora e falasse, sabe, irmãos, eu tô assim preocupado com o meu coração, eu cuido do meu coração porque eu acho que ele é o responsável por levar o oxigênio, pulsar aí o sangue para o meu corpo inteiro, mas eu não tô assim muito preocupado com o meu pulmão não, eu não tô ligando se o meu pulmão tá bom ou não. Você acha que eu falaria isso? Ou se eu chegasse em você e falasse assim, sabe, irmãos, eu estou preocupada com a minha audição porque eu gosto de ouvir música e eu cuido da minha audição, mas falando da minha visão eu não me importo muito com ela não. Você falaria isso? Claro que não, todo o meu corpo é importante, cada órgão que existe em mim é importante. E Deus também pensa assim a seu respeito, Ele olha para a sua vida por completo. Ele quer que você seja feliz no espírito, na alma e no corpo. Não existe algo em você que Deus não se importe. É por isso que eu e você precisamos estabelecer metas muito bem claras, metas espirituais, metas emocionais e metas da nossa saúde física. Nós precisamos
isso é importante nós estabelecermos metas e alvos. Sabe, é muito engraçado porque às vezes nós atendemos algumas pessoas e elas falam: ai pastora, olha pastor, eu até que eu tô tendo sucesso na minha vida financeira, Deus tem me prosperado, mas nossa, minha saúde tá um fracasso, dói meu pé, tô com dor no joelho, tô com dor na coluna, mas Deus também não pode dar tudo, né? Deus não se importa com essa área comigo. Outras pessoas chegam em mim e falam: ai Luiz, sabe o que é? Eu tenho uma vida de oração, o meu ministério tá 10, eu tô investindo no meu ministério, mas eu não tenho dinheiro para pagar meu aluguel. Mas quer saber? Deus não se importa com essa área. Imagina, minha vida financeira não é algo importante. O importante é que eu estou buscando a Deus. Pelo amor de Deus, gente. É claro que não. O Senhor quer que você prospere em todas as áreas. Sabe, é como se eu chegasse e visse a minha filha Júlia, eu tenho uma filha de 11 anos, e olho para a Júlia e vejo minha filha, ela tem alimento, a Júlia lê a Bíblia todos os dias, a Júlia está tendo bom relacionamento comigo, com o pai dela e com os amigos, mas ela está deitada numa cama doente. Mas eu não me importo dela estar doente numa cama. Não, eu quero que a minha filha prospere e seja feliz em todas as áreas. E Deus também quer que você prospere, que você seja feliz em todas as áreas. E às vezes essa ideia que nós temos de que Deus não se importa com todas as áreas da nossa vida faz com que nós trabalhemos e cuidemos apenas de algumas partes da nossa vida. Mas isso é um erro, porque Deus ele quer que você seja plenamente feliz. Eu não quero que os meus filhos sejam mais ou menos felizes e eu não quero que os meus filhos sejam mais ou menos supridos. Não, eu quero que eles sejam felizes por completo. E Deus também olha para mim e para você da mesma forma. Lá em Salmos 23 diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada, irmãos, aqui está falando nada. Em todas as áreas da minha vida, eu tenho que viver a plenitude de Deus. Eu tenho que viver a prosperidade, porque Deus, ele se preocupa com você por completo. Todas as áreas da sua vida. Então, um dos sabotadores que nós vemos aí é quando nós acreditamos que não, Deus ele não se importa com certas coisas. Não. Eu quero que você olhe para a sua vida agora. Tem alguma área da sua vida que não está prosperando? Que não está desenvolvendo como você espera? A culpa não é de Deus. Talvez está faltando um bom planejamento, metas específicas, porque Deus quer sim te ver prosperando em todas as áreas. Amém? Vamos lá então, segundo sabotador que existe. Então primeiro nós falamos que nós acreditamos que Deus não se importa com o completo da nossa vida. Isso é uma mentira, é um sabotador. Segundo sabotador é a falta de maturidade para estabelecer metas segundo a palavra de Deus. Por quê? As pessoas elas não sabem estabelecer metas, elas não sabem fazer planos, porque elas não entendem do que Deus tem para nós. Isso é uma falta de maturidade. Nós vivemos em uma igreja, eu quero explicar para você isso, imatura. Nós vivemos uma igreja cheia de exageros. Deixa eu explicar uma coisa para você. Você sabia que a criança, ela é imatura, claro, porque ela é uma criança, e uma das características da criança é que ela é exagerada? Criança ela é exagerada e criança não sabe estabelecer limite. Quer ver um exemplo? Por exemplo, se você pega seu filho aí de 5, 6 anos, até mais velho aí, e você deixa ele mexendo no celular, no computador, no joguinho, ele não vai saber a hora de parar. Porque criança ela é exagerada, ela não sabe pôr limite. Então você tem que estabelecer limite para ela, falar: filho, você já ficou meia hora, você já ficou 1 hora, agora chega. E quando você tirar o celular do seu filho, vai dizer: poxa mãe, mas eu fiquei só 1 hora. Porque a criança é exagerada. Você já passou por uma experiência de você comprar um saco de bala para uma criança e você pôr dentro de casa? Aqui em casa é assim, se eu compro um saco de bala, eu tenho que esconder, porque o Felipe é exagerado, o Felipe não tem limite, ele pega uma bala, vai pra sala, come, termina de chupar a bala, ele vai de novo, e ele fica constantemente indo atrás de doce, porque criança não sabe estabelecer limite, criança é exagerada. Isso é uma característica da criança. Quer ver outra coisa que a criança faz? Quando a criança vai brincar, ela pode passar o dia inteiro brincando. Aí chega uma certa hora: filho, entra, agora é hora de tomar banho, hora de jantar. O que ele vai olhar para dizer? O que ele vai falar para você? Mãe, mas eu nem brinquei. Você fala: meu filho, faz 5 horas que você tá aí brincando. Porque a criança ela é exagerada, a criança não tem limite. Isso
Pessoas maduras, elas entendem que tem um tempo de trabalhar, tem um tempo de descansar, tem um tempo de comer, tem um tempo de exercitar. Quem é maduro entende, a criança não. Mas nós vivemos em uma geração que é exagerada. Nós vivemos uma geração que é imatura, que não tem equilíbrio. Por isso, não estabelecem metas e objetivos, pois não sabem administrar a sua vida, não sabem administrar seus sonhos e planos segundo a palavra de Deus. E é por isso que nós vivemos uma igreja que não consegue alcançar o sucesso, porque são pessoas imaturas, são pessoas exageradas. Quer ver um exemplo? Eu vou te dar um exemplo para você entender o que eu estou falando. Olha só, você já viu pessoas, ou você conhece, ou você é esse tipo de pessoa, que se doa 100% para a igreja? Então ela tem metas espirituais, ela tem metas para o seu ministério, e ela se doa o tempo, ela faz tudo pela igreja, ela está ali, o que você pedir para ela vai fazer para você, mas ela não tem metas em relação à família dela. E ela abre mão da família dela, abre mão da esposa, do marido, do filho. E sabe o que ela diz? Ela olha e diz o seguinte: mas quer saber, enquanto eu cuido das coisas de Deus, Deus está cuidando lá dos meus filhos, do meu marido, eu não preciso me preocupar com isso. O marido é seu, a esposa é sua, o filho é seu, é sua responsabilidade. Mas são pessoas exageradas, que não sabem encontrar o equilíbrio entre servir a Deus, mas também servir o ministério mais importante da sua vida, que é a sua família. Olha o que diz lá em 1 Timóteo 5,8. Porém, 1 Timóteo 5,8 diz o seguinte: porém, aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior do que os que não creem. A Bíblia está dizendo que você precisa ter equilíbrio, que a sua família ela é importante. Você tem que parar de ser infantil. Você tem que entender que quem não cuida da sua própria família é pior do que aquele que não crê. Ou seja, pessoas que ficam 100%, têm metas apenas para a igreja, para o ministério, são pessoas exageradas. Mas nós também encontramos ao contrário. Nós encontramos pessoas que eu sento para conversar e eu falo: irmão, você precisa se envolver mais com a igreja, irmão. Irmão, você faz tempo que você não se envolve no PG, você não participa de uma rede. Aí sabe o que eles falam? Ai, pastora, sabe o que acontece? É que eu não estou tendo tempo, eu trabalho, eu cuido da minha família, eu cuido dos meus filhos, eu tenho os meus sonhos, eu tenho os meus planos, eu tenho a minha casa para construir, meu. Você consegue entender o exagero e a falta de equilíbrio? Nós temos uma pessoa que investe 100% só na igreja, mas nós temos em contrapartida aquele que não se envolve com nada na igreja. E olha o que a palavra de Deus diz a respeito de como nós devemos nos comportar em relação ao reino de Deus. Lá em Efésios 2,10 diz o seguinte: pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. E em nossa união com Cristo Jesus, presta atenção, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Existe um propósito na minha vida e na sua em relação ao reino de Deus. Existe uma responsabilidade minha e sua para cuidar da casa de Deus, ensinar as pessoas. Olha o que diz lá em Mateus 28, a partir do versículo 19, fala o seguinte: portanto, olha Jesus dizendo: vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer a tudo que tenho ordenado a vocês. E lembre-se disso, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Sim, nós temos a responsabilidade de pregar o Evangelho. Sim, nós temos vários versículos aqui, não dá tempo de eu falar todos. Mas sim, nós temos a responsabilidade de cuidar da casa de Deus. Sim, nós temos a responsabilidade de sustentar o reino de Deus. Não é ficar apenas cuidando da minha família, dos meus filhos. Eu preciso encontrar um equilíbrio, irmãos. É por isso que a igreja muitas vezes está manca. Porque existem pessoas exageradas que não sabem encontrar o equilíbrio. Ou investem demais na igreja e abandonam a família. Ou cuidam da família e abandonam a igreja. Pessoas imaturas. Isso é uma característica da criança. A criança é exagerada. A criança não sabe o que é equilíbrio. Mas eu e você somos pessoas maduras. E nós precisamos... Quer ver outro exemplo? Eu separei aqui, ó. Pessoas que amam a Deus, oram,
com o corpo. Não cuidam, não se alimentam bem, não fazem exercício, porque eles dizem que isso não é importante para Deus. Eu não ligo muito para minha estética, não. Esse negócio de ficar fazendo regime, dieta, exercício, eu tenho muita preguiça. Não. É uma excelente dançarina no Ministério de Dança, mas não é capaz de se alimentar direito. E acha que tá tudo bem. Acha que não, Deus não se importa com o meu corpo, eu não faço metas para minha saúde física, eu não quero saber de me alimentar direito. Afinal de contas, Deus não se importa com isso. E isso é uma mentira. São pessoas que são zelosas com a sua vida espiritual muitas vezes, mas negligenciam o templo do Espírito. Irmãos, olha o que diz em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Nós precisamos entender o que a Bíblia diz. Olha só. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo? Que vive em vocês e lhe foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, olha o que a Bíblia diz, usem o seu corpo para a glória de Deus. Esse corpo aqui que você está vendo, esse corpo seu aí, que você acha que Deus não se importa, que você não se alimenta direito, você não faz exercício, que você acha que não presta para nada esse corpo aí, ele é chamado na Bíblia de templo do Espírito Santo. E diz que esse corpo ele não pertence a você, esse corpo é de Deus. Ou seja, o fato de você não ter metas específicas a respeito da sua saúde física é um pecado, irmãos, porque você é templo do Espírito Santo. Você é usado, o seu corpo é para a glória dele. Você precisa entender que é através do corpo que você abraça as pessoas, é através do corpo que eu ministro a palavra de Deus, é através do meu corpo que eu vou às nações, é através do corpo que as pessoas vão ver a glória de Deus na minha vida. Então, como assim você não tem metas específicas para a sua saúde física? Como assim Deus não se importa com o que você come? Como assim Deus não está preocupado com a sua saúde, com o seu exercício? É claro que não, irmãos. O nosso corpo, ele precisa estar saudável para que a gente cumpra o chamado de Deus aqui na terra. Você entende que isso é falta de maturidade, é falta de equilíbrio? Oram, mas se alimentam maus. Se alimenta mal, está errado, isso é pecado. Nós precisamos ter metas bem estabelecidas. Como você tem se alimentado? Como são o exercício que você faz? Você tem manifestado a glória de Deus através do seu corpo? Quando as pessoas olham para você, o que elas olham? Elas veem uma pessoa saudável. Eu não estou falando de estética, irmão. Eu estou falando que quando você está na presença de uma pessoa, elas veem em você saúde, elas veem em você ânimo, elas veem em você disposição. Esses dias a gente estava assistindo um capítulo de Gênesis, né, que está passando na Record. Eu e o André, só o primeiro capítulo, a gente nem está assistindo toda a novela. E o André falou, esse Adão é muito bonito, esse Adão e essa Eva, eles pegaram atores muito bonitos. E eu disse, amor, mas é claro, eu verdadeiramente acredito que quando Deus formou Adão e ele formou Eva, eles eram perfeitos. Porque Deus é perfeito, Deus ele criou um corpo tão bonito. E eu e você tratamos o nosso corpo como se ele não fosse importante, porque nós somos imaturos, irmãos. O seu corpo ele é importante e Deus se importa com a saúde do seu corpo. Você é responsável por ele e um dia você vai ter que prestar contas a Deus do que você fez com o seu corpo. Então está na hora de você investir e ter planos e metas específicas a respeito da sua saúde física. O joelho dói, a coluna dói, está acima do peso, não consegue respirar. Irmãos, tudo está ligado à falta de uma boa alimentação e falta de exercício. Deus não liga para isso. Claro que Deus liga, porque as pessoas quando olham para você, elas veem a expressão de Cristo. Então o seu corpo ele é importante, sim. Assim como a sua vida de oração é importante E o fato de você não se exercitar é pecado também, irmãos. Porque você precisa estabelecer metas, você precisa ser saudável em todas as áreas. Lembra? Espírito, alma e corpo. Deus quer que você prospere em todas as áreas. Eu quero só finalizar aqui com um exemplo falando sobre imaturidade que tem sido muito triste dentro da igreja. Sabe, eu e o André, nós trabalhamos com muitos jovens e nós temos percebido que quanto mais o tempo tem passado, os jovens que são a força da igreja, os jovens que são aqueles que têm a oportunidade e a possibilidade de mudar uma geração,
geração inteira tem entrado dentro de um conformismo, uma falta de sonho, uma falta de meta, né? Os jovens hoje, você vai conversar com eles, eles não têm propósito bem estabelecidos, eles não pensam em trabalhar e ter uma carreira, você não vê, eu lembro que na minha época, né, eu via jovens sonhando em estudar, em crescer, em ter uma profissão. Hoje você senta com alguns jovens e eles já não têm mais esse incentivo, sabe? Eles não querem mais saber de estudar, não querem saber de trabalhar, querem uma vida mais ou menos. E alguns ainda dizem pra mim, sabe, Luiz, é que Jesus está voltando, eu não quero me preocupar com esse negócio de estudar, eu não quero me preocupar em ter uma carreira, eu não quero me preocupar em ter planos, eu acho que Deus não se importa com isso, eu acho que eu não devo gastar meu tempo com isso. Isso é tão triste, irmãos, que quando você vai estudar a Bíblia, quando você vai ler a Bíblia, existem muitos versículos que falam a respeito de trabalho. Tem muitos versículos que falam sobre a necessidade de nós trabalharmos, ganhar o nosso sustento e como isso é maravilhoso. E aí nós vemos jovens imaturos, infantis, exagerados, que não encontram o equilíbrio, que não pensam mais em ter planos para a sua carreira profissional. Não querem mais saber de estudar, não querem saber de ter projetos, porque ainda usam, dizendo, não, porque aos seus amados dá enquanto dorme, então não preciso fazer nada, Deus ele vai cuidar do meu futuro. Não se planeja, não tem meta. Isso é um erro. Olha o que a palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses 4, do 11 ao 12. Presta atenção, como nós precisamos sim, não só os jovens, tá? Talvez você ainda tão jovenzinho, mas você tem sonhos de ter uma carreira, de abrir uma empresa, de voltar a estudar, eu não sei, né? Nós devemos ter planos e projetos. Deus se importa também com essa área na sua vida. Olha o que diz lá em 1 Tessalonicenses 4, do 11 ao 12. Procurem viver em paz, tratem dos seus próprios assuntos e vivam do seu próprio trabalho, como já dissemos antes. Assim, aqueles que não são cristãos o respeitarão e vocês não precisarão viver à custa de ninguém. Olha como é importante o nosso trabalho, olha como é importante nós termos uma carreira, olha como é importante nós termos metas específicas a respeito disso. E lá em 2 Tessalonicenses 4 diz o seguinte: porque quando estávamos aí, Paulo estava dizendo, demos esta regra: quem não quer trabalhar, que não coma. Estamos afirmando isso porque ouvimos dizer que há entre vocês algumas pessoas que vivem como os preguiçosos, não fazem nada, se metem na vida uns dos outros. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos com insistência a essas pessoas que vivam de um modo correto e trabalhem para se sustentar. Trabalho, carreira profissional, está no projeto de Deus, é importante que você tenha metas específicas para isso, né? Dentro da igreja, às vezes eu vejo jovens e dentro da igreja, irmãos, eu acredito que deveria sair daí os melhores médicos, os melhores psicólogos, advogados, empresários, porque nós somos o povo de Deus, mas o povo de Deus está vivendo um desequilíbrio, um exagero, uma infantilidade, por isso que não estabelecem metas, porque acham que não precisam. Acham que não, são exagerados, são que nem aquela criança infantil. Gente, existem vários, aqui não dá para me falar todo para você versículos, mas olha esses dois que eu quero ler para você. Em Provérbios 14, 23 diz o seguinte: quem trabalha tem com o que viver, mas quem só conversa passará necessidade. Olha como o trabalho ele é importante, como é importante você investir também na sua carreira, na sua carreira profissional. Lá em Eclesiastes 3,13 diz o seguinte: descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Irmãos, trabalhar é um presente de Deus. Desenvolver uma carreira profissional é um presente de Deus. Você poder olhar e você poder expressar a glória de Deus através do seu trabalho, daquilo que o Senhor separou para você, isso é maravilhoso. Mas como as pessoas ainda são imaturas, irmãos, estão vivendo esse desequilíbrio, e o nosso desafio aqui como pastores, queremos ensinar você que é necessário você ter um projeto de vida para todas as áreas, na sua área espiritual, a sua área ministerial, para a sua carreira, para a sua saúde física, para a sua família. Você precisa
Pessoas maduras, presta atenção, pessoas maduras sabem equilibrar sua vida, entendem a importância de estabelecer metas para o seu bem-estar físico, emocional e espiritual. E você, irmãos, tem cuidado dessa área da sua vida? Ou você tem estado em desequilíbrio? Ou você tem estado em exagero? Olha para a sua vida, você precisa analisar. Que o Senhor nos dê graça para a gente entender quais são as áreas que nós estamos exagerando demais. Será que eu estou trabalhando demais, esquecendo a minha família? Será que eu estou cuidando demais do meu trabalho, esquecendo o reino de Deus? Que o Senhor nos torne pessoas maduras, porque pessoas maduras sabem equilibrar, sabem encontrar o equilíbrio. Amém? E o terceiro, último sabotador, último, mas não menos importante, é o medo de não dar certo. Eu sei que muitas metas você já fez e você não alcançou. Eu sei que você já planejou, você já sonhou e muita coisa deu errado. E aí, o medo de errar de novo, o medo de se frustrar de novo, faz com que você não planeje nada e que você não estabeleça meta. Eu sei, porque eu já ouvi muitas mulheres falando: ah, Eloíde, eu até quero melhorar minha saúde física, eu até quero aí perder uns quilinhos, mas sabe, toda vez eu falo que eu vou começar uma dieta, começar a me exercitar, mas eu nunca consigo. Então, quer saber? Eu nem faço meta nenhuma. Sabe, Eloíde, eu já fiz metas financeiras, já me comprometi a melhorar, a guardar um dinheiro, eu já me comprometi, mas sabe, deu errado e quer saber? Eu não quero mais fazer nenhuma meta, estou cansada de tentar e não conseguir. Eloíde, eu já me comprometi a ler a Bíblia toda, eu já me comprometi a ler pelo menos um capítulo por dia, mas poxa, quando eu vou ver, passou a semana e eu nem li. Quer saber? Eu não vou nem fazer meta nenhuma. Eu sei que o medo de errar, o medo de não dar certo, muitas vezes nos paralisa. Eu quero trazer uma reflexão para você, muito, muito importante, que eu aplico na minha vida. Eu quero te ajudar, você a vencer esse sabotador. Então, lá em Eclesiastes 11:3, Salomão, provavelmente foi quem escreveu Eclesiastes, ele foi um cara muito sábio, né? Um dos mais sábio, né? O Senhor encheu ele de sabedoria. Então, lá em Eclesiastes 11:3, Salomão traz uma reflexão muito importante. Olha o que diz lá, Eclesiastes 11:3, diz o seguinte: estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Em outras palavras, Salomão estava dizendo o seguinte: olha, o que aconteceu, aconteceu, já era, não tem mais o que fazer. A árvore, se ela cair para o sul, para o norte, ali ela vai ficar. Não tem como você lutar, não tem como você correr atrás disso, já era. Correu, caiu, acabou. Às vezes é duro de falar isso, né? Mas é exatamente isso que Salomão aqui, Eclesiastes, está falando. Ele está falando sobre isso. Que existem certas coisas na minha vida e na sua que já era. A árvore caiu para o sul, para o norte, e ela vai ficar ali. Não tem o que fazer, não adianta chorar pelo leite derramado. Mas eu quero trazer para você também uma outra reflexão que está lá em Jó. Jó, ele era foi um homem muito rico, muito piedoso, extremamente correto, né? Deus, você sabe lá quando você vai estudar o livro de Jó, Deus se orgulhava desse homem, ele tinha orgulho de Jó. E lá em Jó 14:7, ele traz uma outra reflexão, eu quero que você entenda isso. Ele diz: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta. Sabe, Jó foi um homem muito rico, muito próspero, mas em um determinado momento da vida dele, com a permissão de Deus, ele perdeu tudo, perdeu o filho, perdeu o dinheiro, perdeu os servos. A única coisa que sobrou para Jó foi a esposa dele, que estava lá com ele. E, sabe, e Jó, em algum momento, passando por esse caos todo que ele passou, com essa frustração toda, em algum momento Jó percebeu que ele tinha esperança para ele também. E eu acredito que talvez Jó, sentado, olhando, observando a natureza, ele fez essa comparação. Ele olhou para aquela árvore cortada, com o tronco, com a raiz podre, e ele olha e diz assim: olha, mesmo essa árvore cortada, mesmo esse tronco caído, essa árvore com a raiz morta, ao cheiro das águas, ela brotará, ela pode frutificar. Muito engraçado, porque são duas reflexões diferentes, né?
Você pega Salomão e diz que se uma árvore ela é cortada, ela é caída no chão, não tem jeito, ali ela vai ficar, não tem mais o que fazer. Em contrapartida, nós vimos Jó trazendo uma reflexão, dizendo que há esperança, mesmo para uma árvore cortada, mesmo que se as raízes apodrecerem, ao cheiro das águas brotará, ela dará ramos novos, ela pode frutificar. E quando nós olhamos isso, nós pensamos, nossa, que contradição. Mas sabe, irmãos, quando nós olhamos para essas duas passagens, essas duas reflexões, a Bíblia ela quer nos trazer um ensinamento. Sabe, existem coisas na minha vida e na sua vida que são como essa árvore cortada. Existem situações na minha vida e na sua vida que não tem como mudar, né? Coisas que já foram caídas, sonhos que já foram perdidos, metas que não foram alcançadas. Não adianta você ficar olhando para essa árvore caída porque não tem o que fazer, ela já caiu. E às vezes nós ficamos sofrendo com o que aconteceu no passado, a célula que não deu certo, às vezes o filho que não voltou para casa, ou a minha dieta que eu não comecei, planos que foram frustrados, sonhos que não deram certo. Salomão está dizendo o seguinte, olha, superficialmente, aparentemente, essa árvore aqui, ela não tem mais jeito. O tronco caiu, ela vai ficar ali. Mas Jó traz uma reflexão que mesmo essa árvore, ela existe a raiz, existe potencial dentro dela. Então você tem duas escolhas. Você pode ficar olhando para o que não deu certo, para a árvore caída, para o tronco, ou você pode de uma vez por todas tirar os olhos daquilo que não deu certo no seu passado e você enxergar o potencial que existe dentro de você. Sabe, muitas vezes nós gastamos tempo demais olhando para aquilo que não deu certo e tentando mudar o passado. E Salomão trouxe uma reflexão, olha, pare de olhar para a árvore que está caída, porque se ela caiu, o tronco, somente o tronco, não tem mais jeito. E a Bíblia nos ensina, pare de lutar por aquilo que já não tem mais jeito, pare de olhar para o sonho que caiu, o sonho que não deu certo, a meta que não realizou, a célula que foi cancelada, o discípulo que eu tentei e foi embora da igreja. Pare de olhar para esse tronco caído e comece a perceber o potencial que tem na raiz. Porque, sabe, o tronco caiu, mas existe raiz, existe potencial dentro de você. Existe esperança, é isso que Jó, para você voltar a recomeçar com aquilo que restou. Sabe, eu não sei se você já passou por alguma experiência em que talvez você tentou algo e algo não deu certo. E rapidamente, eu aqui em casa e o André, nós aprendemos a rapidamente aprender o que não deu certo. O tronco caiu, não tem jeito, mas eu rapidamente olho para o potencial que existe na raiz. Lá em Jó fala, porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão seus renovos, se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta. Enquanto você ficar gastando tempo e olhando para aquilo que não deu certo, tentando mudar um passado que não tem jeito de você mudar, você vai continuar não estabelecendo metas, você vai continuar não conseguindo alcançar o sucesso. Mas hoje o seu desafio, eu estou aqui para desafiar você, a você olhar para o potencial que existe na raiz da árvore. Lá no tronco existe raiz. Não importa o que aconteceu, não importa com a meta que não deu certo, não importa com a empresa que faliu, não importa com o marido que ainda não voltou, não importa com o filho. Existe potencial dentro de você. E aqui está dizendo que ao cheiro das águas ela brotará. Existe uma floresta em você, existe um potencial dentro de você. Loide, muitos sonhos, muitas metas eu não alcancei. Eu sei, o tronco caiu, não tem o que você possamos fazer, mas existe raiz dentro de você, existe potencial para você recomeçar do zero outra vez. Não importe quantas vezes você precise recomeçar, simplesmente confie que existe raiz, existe potencial dentro de você. É possível você ceder à derrota ou optar pela reconstrução. É você quem vai escolher. É você que vai escolher se sabotar e não fazer metas porque você está cansada de ver o tronco caído. Ou você vai simplesmente olhar para o potencial que existe dentro de você e você vai reconstruir.
você vai recomeçar. Nunca desista de você e não deixe de fazer metas por conta de um fracasso lá atrás. Esse tem sido um dos maiores sabotadores quando nós simplesmente olhamos para aquilo que não deu certo. Tire os olhos daquilo que não deu certo. Pare de tentar mudar o passado e veja o potencial que existe na raiz da árvore. Veja o potencial que existe dentro de você. Estabeleça suas metas. Irmãos, nós temos estudado sobre isso, planejamento, metas, tudo que nós temos que fazer para alcançar o sucesso. Deus, Ele quer que você viva o sucesso, mas sem um planejamento você não vai alcançar. Nunca se esqueça desse versículo, o primeiro que eu falei, que fala exatamente sobre isso. Fala o seguinte, olha, os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Os planos bem elaborados, irmãos, que nada sabote as suas metas. Nós estamos vindo aí de vários ensinamentos. Você já pôs em prática? Ou os sabotadores estão te pegando aí? Ou os sabotadores estão impedindo? Em nome de Jesus, que você aprenda hoje a estabelecer metas e planos como uma pessoa madura, como uma pessoa que entende que Deus quer que você prospere em todas as áreas. O meu desejo é que você viva isso em nome de Jesus. Antes de orar por você, eu quero te dar a oportunidade, depois desse ensinamento tão maravilhoso da palavra de Deus, né, irmãos? Eu fico encantada, assim, de ver como nós podemos aprender com a palavra de Deus. Tudo está aqui. Tudo que você precisa, você encontra aqui. E eu quero te dar a oportunidade agora, antes de orar, para você investir no reino de Deus. É nossa responsabilidade investir no reino de Deus. O Senhor nos deu esse mandamento, essa ordem, né? Nós devemos cuidar da casa de Deus. E você pode fazer isso agora, né? Pelas contas da igreja, fazendo transferência bancária, trazendo seu dízimo, sua oferta, sua primícia. Ou você pode ir na igreja e levar o seu dízimo. A pastora Lu fica lá das 8h30 da manhã até as 11h30. E o Levi está lá a partir das 2h e fica até as 5h30. Se eu não me engano, eu acho que é exatamente isso. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato, mas não permita que você, não permita mais viver na infidelidade. Que o seu ano de 2021 seja um ano repleto de conquista em todas as áreas. Amém? Agora eu quero orar por você, para que você que ainda não fez a meta, que você não fez o planejamento ainda, ou se você está vivendo uma vida desequilibrada, cuidando de uma área, mas não cuidando da outra, que o Espírito Santo te convença e faça você viver uma plenitude em todas as áreas. O Espírito, na sua alma e no seu corpo. Amém? Quero orar por você. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque a sua palavra é o nosso remédio, sua palavra nos renova. Pai, quantos ensinamentos nós encontramos para viver aqui nessa terra. Pai, sabemos que o Senhor tem um desejo de abençoar a tua igreja, o Senhor tem um desejo de abençoar as famílias, o Senhor tem um desejo de abençoar os filhos. Oh Deus, como o Senhor tem um desejo de expressar a sua glória através das nossas vidas, através das nossas conquistas. Deus, ensina-nos a estabelecer metas e projetos, que nós possamos viver uma vida diferente aqui nessa terra, não como crianças imaturas, não como crianças exageradas, mas como pessoas maduras e equilibradas, que conseguem estabelecer metas em cada área da nossa vida. Pai, ajuda os meus irmãos, me ajuda a viver conforme a tua palavra deseja. Pai, que se tem alguma pessoa que está ouvindo essa palavra e está tão angustiada por causa dos erros do passado, frustrações, sonhos que não deram certos, desejos e metas que não foram alcançadas, Deus, em nome de Jesus, assim como Jó viu esperança para uma árvore que estava cortada, que apenas pelo cheiro das águas ela irá brotar, dar frutos e frutificará, que nós possamos ter esses olhos para a nossa própria vida, para o nosso casamento, para o nosso ministério, a nossa carreira profissional, para o nosso chamado, para tudo aquilo que o Senhor tem para nós, que cada um aqui veja o potencial que existe dentro da raiz, que nós possamos frutificar para o Senhor, para a honra e glória do Senhor. Ajuda-nos a ver quais são os excessos, quais são os exageros. Nós queremos viver a plenitude do Senhor em todas as áreas da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Pra gente finalizar, quero deixar uns recadinhos aqui. Live todos os dias
dias, 9 horas da manhã com os apóstolos, maravilhoso, ele sempre deixa uma palavra ali de incentivo, de fé, é maravilhoso. Então você que pode participar, todos os dias, 9 horas da manhã. Quinta-feira, amanhã, nós teremos live com o nosso amado pastor Celinho, às 19 horas. E sexta-feira nós temos live com as mulheres, com a pastora Rô, que está arrasando, né, gente? Cada tema maravilhoso que a pastora Rô tem trazido para nós mulheres. E domingo e sábado, antes sábado, nós temos live com os pastores, café da manhã com os pastores, às 10 horas da manhã. E domingo, culto normal, nós teremos o culto às 10 da manhã. E nesse domingo, atenção, o culto será às 19 horas, normalmente, e nós esperamos você. Meu irmão, que você tenha, assim, uma semana abençoada. E se você ainda não fez os seus planos e os seus projetos, senta hoje e comece a escrever. Lembre-se que quando a gente planeja, bem planejadinho, quando nós fazemos tudo certinho, isso nos leva ao sucesso. E é isso que nós queremos, que a igreja viva. Amém? Um forte abraço para você. E quarta-feira que vem nós estamos aqui falando um pouco mais sobre projetos de vida para 2021. Deus abençoe.